Quando você entra no seu quarto para o seu lugar de oração, as suas orações, você sente que elas são ineficazes, que elas não passam do teto e que Deus não está ouvindo, ou muito menos que Deus vai atender e responder a sua oração? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar o porquê essas coisas acontecem. Jesus disse: quando vocês forem orar, orem assim: entrem no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com o Pai. Muitas vezes você tem entrado no seu quarto, você tem ido para o seu lugar de oração, porém você não tem obtido respostas para a sua oração. Eu tenho uma experiência de mais de 20 anos de ministério e ensinando sobre oração. Quando eu era criança, a minha mãe me levava para um monte para orar. Eu escrevi esse livro, Segredos da Oração para uma Vida Extraordinária. Esse livro já tem alcançado milhares de pessoas em todo o país e até fora dele. Há 4 anos eu tenho ministrado em várias igrejas e várias denominações sobre oração, na escola de oração. O meu nome é Suelen Medeiros e eu sou pastora na Graça e Fé Church. Eu lidero a Torre de Oração da Bahia, que está situada na cidade de Feira de Santana. Em 2015 eu escrevi esse livro, Segredos da Oração para uma Vida Extraordinária. Ele já está na 3ª edição do livro físico e agora nós lançamos também a versão e-book para alcançar milhares de vidas. Andamos em várias igrejas e várias denominações ministrando na escola de oração. E muitos irmãos e irmãs, após ler esse livro, têm compartilhado com a gente que o conteúdo desse livro tem mudado nas suas vidas de oração, sabe? Muitos deles compartilhavam comigo: pastora, eu entrava no meu quarto, eu começava a orar, mas eu sentia que a minha oração não passava do teto. Pastora, eu orava a Deus, eu rogava ao Senhor, mas nunca funcionava. Parecia que Deus estava atendendo a todo mundo, menos a mim. Parecia que Deus estava ocupado com milhares de pessoas no mundo, menos com a minha pessoa. Se você também se sente assim, esse livro é para você. Nesse livro eu vou te contar chaves que vão abrir qualquer cadeado, qualquer porta que esteja fechada na sua vida, porque a oração é o segredo que destrava qualquer porta. Sabe, amados, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele mais orou do que pregou. Jesus esteve o tempo todo em oração. Você pode me perguntar: mas pastora, mas sim, Jesus não era o Filho de Deus? Jesus não era Deus? E por que ele precisava orar? Pois é, gente, essa aqui, oração é a chave para viver milagres. Você lembra que Jesus estava diante de uma situação de crise, e olha que era muita crise. Sabe o que aconteceu? Jesus tinha 5.000 homens que estavam acompanhando ele, ouvindo as palavras, ouvindo o ensinamento, mas de repente chegou um momento que ficou tarde e o povo estava com fome. Jesus se compadeceu deles e Jesus perguntou o que os discípulos tinham. Sabe, apenas um garotinho ofertou o seu lanche, 5 pães e 2 peixes. Agora convenhamos, 5 pães e 2 peixes não dava para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era uma situação de crise. Assim como na sua vida, muitas vezes você pode estar com a sua conta no banco, com tão pouco ou quase nada, que não dá para pagar as suas contas. O seu salário não tem sido suficiente para pagar as suas contas, para pagar os seus sonhos. Muitas vezes, a compra que você faz no supermercado no início do mês, quando chega mais da metade do mês, já acabou. E aí? Que oração fazer, pastora, para as coisas multiplicarem na minha vida? O segredo está na oração. Em um dos capítulos desse livro, eu dedico um capítulo inteiro só para te explicar sobre os níveis de oração e sobre os tipos de oração. Isso mesmo, existem níveis de oração. Não te explicaram isso? Existem tipos de oração. Para cada situação na nossa vida, nós temos que ter usar um tipo específico de oração.
Eu quero te falar sobre o nível 1 de oração. E nesse nível 1, as nossas orações, o centro delas é Deus e somente Ele. E então, nesse nível de oração, nós temos 3 tipos de oração. No nível 1, nós temos a oração de louvor, a oração de ação de graças e a oração de adoração. A oração de ação de graças é um tipo de oração que atrai o favor de Deus e a multiplicação na sua vida. Usando esse tipo de oração, eu tive o meu botijão de gás por 3 anos seguidos, rendendo um único botijão. Um durou 7 meses, o outro durou 9 meses, o outro durou 7 meses novamente. Então, apenas uma oração fez com que o meu botijão de gás se multiplicasse. Sabe que tipo de oração é esse? O mesmo tipo de oração que Jesus usou para ressuscitar a Lázaro e para também multiplicar os pães e peixes. Quando Jesus estava diante daquela crise, ele não ficou desesperado, ele não disse Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não ficou fazendo oração de guerra espiritual. Não. Ele fez uma oração bem rápida e bem simples. A oração de ação de graças. Ele levantou aqueles 5 pães e 2 peixes aos céus e ele simplesmente disse: Pai, graças eu te dou. Isso mesmo, Jesus simplesmente rendeu graças e aqueles mesmos 5 pães e 2 peixes na mão dos discípulos puderam alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu quero te dizer que esse livro, Segredos da Oração para uma Vida Extraordinária, o link está na minha bio no Instagram, @pastora Sueli Medeiros. E agora também está disponível em e-book. Isso mesmo, esse livro aqui, Segredos da Oração para uma Vida Extraordinária, está o livro físico com frete grátis para todo o Brasil e o livro em e-book também. Agora você pode adquirir a versão digital do meu livro Segredos da Oração para uma Vida Extraordinária. Isso aí, adquira também, receba as instruções que vão abrir qualquer cadeado e destravar todas as chaves para que você possa viver uma vida extraordinária.